Saudações. Queria compartilhar um pouquinho com vocês dessa tarde, desse final de tarde. Eu gosto de estudar em dias frios, assim, né? Em dias, eu gosto dessas cores frias, né? E tudo mais. Tem um galho de uma árvore morta ali no fundo, mas é porque um vizinho matou mesmo, por maldade, mas tudo bem. Ser humano a gente não consegue resolver a maldade do ser humano. Mas eu fiz vários vídeos aqui no canal sobre essa questão de virgindade feminina, né? E uma das coisas que eu acho que faltou para eu encerrar o assunto é essa questão de, tá, mas quer dizer então que as mulheres devem se preservar e ser virgens e os homens podem ser promíscuos, né? Então essa é uma indagação, uma coisa que às vezes as feministas levantam, né? E só que qual que é o problema desse questionamento, né? Então, os homens têm direito, as mulheres não. Verdade seja dita, além de fatores objetivos, como o fato de que o número de parceiros das mulheres influencia diretamente nos resultados, pelo menos estatisticamente, de dos resultados de se um casamento vai ser bem sucedido ou não, em decorrência da mulher, ou seja, é geralmente a mulher que pede o divórcio, né? Então, na maior parte dos casos, 70%, 80%. Então, como esse número influi além do fato de que esse número influi diretamente, enquanto que o de homens muito menos, o número de parceiras dos homens é muito menos, você percebe que é uma coisa que ambos os sexos percebem intuitivamente. E por que eu digo isso? Porque naturalmente os homens valorizam a virgindade ou esse número menor de parceiros. É claro que nós estamos fazendo generalizações, como toda generalização há as exceções. Então vai ter, dentro da estatística lá, vai ter aquela mulher que teve muitos parceiros antes de se casar e que permaneceu casada, não pediu divórcio e tá lá o casal. É possível é. Mas estatisticamente falando é muito pouco, né? Então, principalmente fora do Brasil. Aqui no Brasil os números são um pouquinho mais generosos, né? São bons os números. Mas então os homens eles já buscam isso nas mulheres instintivamente. É uma coisa que eu percebo quando você trabalha com jovens, quando você trabalha ah, com adolescentes, gente que está chegando na adolescência. É uma coisa que chega a ser natural. Não é natural quando o homem chega e fala assim: vamos abrir o relacionamento, guria, você que está me assistindo. E o cara chegou em você e falou: vamos abrir o relacionamento, talvez ele não esteja tão afim de você, certo? Então é isso daí. Agora, as mulheres já não, as mulheres não dão o mesmo valor para a virgindade dos homens. Elas não enxergam da mesma maneira. Não é um fator, assim, é um fator que causa até uma certa aversão, né? Então, se o homem quer ser bem sucedido nessa área, ele não depende disso, da mesma maneira como a mulher depende. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que não é por causa do machismo dos homens que pelo menos da parte de uma análise mais puramente sociológica, em que vai compensar para as mulheres ter menos parceiros, né? E para os homens ter mais. É em decorrência das preferências sexuais e preferências na hora de formar uma parceria das mulheres e de uma preferência dos homens. Claro que novamente vai ter exceções, vai ter, sim, é possível que tenha aquela guria que sonha em ter um marido que também esteja virgem, que se case virgem. Não é o que a gente constata, né? Eu lembro de uma pesquisa em que
em que as mulheres, que constatava que as mulheres, só o fato de o homem ter uma aliança, já gerava curiosidade, uma curiosidade maior sobre aquele homem para aquela mulher. Não quer dizer que isso vai se traduzir, né, em última análise, em um novo, na mulher, assim, desenvolver um desejo sexual no cara, mas é um fator. Então, se eu tivesse que dar uma dica para um amigo mais novo, né, que é virgem ainda, o que eu diria para ele é: preserve essa informação, guarda essa informação para você. O mistério é bom, o mistério é seu aliado, né? Quantas mulheres você já teve? Aí você responde: esse é um segredo, não sei. Enfim, você fala assim: sei, esconde a informação, não fala, né? Não fala que essa é uma informação muito pessoal, ou então você fala que essa é uma informação que aquela brincadeira antiga de deixa pra lá, enfim, tem não é algo que vai contar a seu favor. Agora, eu tava lendo, comecei a ler esse livro aqui, ó, As Moradas do Castelo Interior, da Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ela vivia, levou uma vida monástica, né? Nasceu em Ávila, na Espanha, em março de 1515. Então estamos falando do século XVI. E uma das coisas que eu acho que é interessante, o que quer dizer as moradas do Castelo Interior? Ela faz uma comparação que eu acho que vale a pena. Eu acabei de deixar cair o meu marcador de páginas, que é do meu livro, né? O marcador de páginas aqui. Mas eu acho fácil. É só me dar um segundo que eu acho aqui. Que logo no começo tá fácil. O que eu achei interessante é o seguinte. Vamos lá. Logo no capítulo 1, ela fala assim: que foi-me oferecido, que agora direi para começar com algum fundamento, que é considerar nossa alma como um castelo feito de um único diamante ou de um cristal muito límpido, onde há muitos aposentos, assim como no céu há moradas. Então, por isso que há as moradas do castelo interior. E aí, um pouquinho para frente, ela fala assim, ó. Ela fala, né? Por isso que ela tá falando da ignorância, né? Quem não se conhece, nem se soubesse quem foi o pai, nem sua mãe, nem de que terra, pois isso seria uma grande bestialidade, lá. Quando não procuramos saber o que somos, mas nos detemos em nossos corpos e assim, por alto, porque ouvimos e porque a fé nos diz, sabermos que temos almas, mas de que bens possa haver nesta alma, ou quem está dentro dela, ou seu grande valor, isso poucas vezes levamos em consideração. E assim nos preocupamos tão pouco em conservar sua beleza, como todo cuidado. Tudo se limita para nós ao grosseiro engaste ou muralha deste castelo, que são nossos corpos. Então, ou seja, ela faz uma comparação de que é assim: de todas as moradas do castelo, nós nos preocupamos mais com as muralhas, com o que está por fora, e menos com o que está por dentro. E eu lembro de um jovem, um adolescente que veio conversar comigo, e que ele me parecia com uma certa mágoa, que ele sentia que a namorada dele não dava valor pro fato de que ele era virgem, de que ele estava se preservando para ela da mesma maneira como ela dizia estar se preservando para ele. Mas eu acho que se você tem
essa noção, se você dá importância para isso, o que você deveria buscar é manter dar uma atenção maior para essa morada interior, né? Essa parte interior do castelo, que é a sua alma, né? Então, não só na muralha, que é o corpo que está por fora. Então, o importante, se você é homem, né, de repente tem uma ideia de se preservar, você tem que entender que isso é mais importante, vai ser sempre mais importante para você, assim como é, na verdade, para as mulheres também. É só que nós homens temos uma tendência a reconhecer isso nas mulheres, e as mulheres parece, né, que um tanto menos, né? Pelo menos é o que dizem, nos apontam as estatísticas, e é o que aponta a experiência da maioria dos homens com quem eu conversei, e a minha experiência também. As mulheres, no geral, elas não dão tanto valor pro número de, aliás, parece haver até uma preferência por quase que um atestado de qualidade, né? O fato de que o cara teve muitos parceiros. Então, eu queria finalizar essa série de vídeos sobre virgindade falando sobre isso. E recomendar esse livro da Santa Teresa d'Ávila. Eu não terminei ainda, mas eu pretendo no futuro aí, quando me tiver um tempinho e eu tiver terminado, fazer uma resenha, né? Aqui no canal. Tem nome disso, né? Enfim, eu falo, abordar porque é muito legal. Santa Teresa d'Ávila, ela fez eu lembro de uma vez em uma homilia, foi uma homilia, ou foi numa pregação, ou foi numa das aulas do Padre Paulo Ricardo, eu não lembro exatamente mais agora, mas, ou foi algum vídeo do Taylor Marshall, eu não sei de quem foi, não consigo me lembrar agora, mas contando de um episódio que ela narra, em que ela viu com os olhos espirituais, né? Ela olhou para o padre prestes a receber a Eucaristia, e ela percebeu que esse padre estava que ele tinha, enfim, que ele estava sujo, que ele estava em pecado mortal, né? Ele tinha demônios o acompanhando, né? E naquele instante ela se perguntou, né? Achou que pudesse ser alguma coisa de origem demoníaca, e ela se perguntou e pediu para Deus: por que o Senhor está me mostrando isso? E ela olhou, quando o padre pegou na Eucaristia, ela viu, né, Deus em sua glória ali na Eucaristia. E aí que ela entendeu: olha só, né, ao que o nosso Senhor se sujeita, né, ou seja, né, para se oferecer como alimento. Isso é claro, se você é católico, você vai entender melhor do que eu estou dizendo. Se você não é, você não vai, mas talvez tenha alguma dificuldade. Mas de como, ou seja, um amor é um amor tão grande que ele se sujeita a, né, sim, a ser, a estar ali na mão, né, junto a um padre que é que tá caminhando para ir pro inferno, né? E então, bom, enfim, é isso. Então tem muita coisa que eu tenho para aprender sobre os santos da Igreja Católica ainda. É o tipo de conhecimento que eu acho que eu tem sido muito rico para mim, tenho achado muito interessante. Enfim, eu queria compartilhar esse fim de tarde com vocês e mostrar um ângulo diferente aqui desse canto, que eu gosto bastante de estudar aqui, gosto bastante de ler os meus livros aqui, de ler os livros, de estudar, né? E é o lugar onde eu uso para jogar quando eu não estou fazendo isso. Então, só me despedindo das férias aqui. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Curta, inscreva, compartilha e etc. E até a próxima.